Em nosso universo, cerca de 85% da massa é composta por uma misteriosa matéria escura. Mas o que é exatamente a matéria escura? Nosso universo nasceu há cerca de 13,8 bilhões de anos, em um evento conhecido como Big Bang. Desde então, ele continua a se expandir. A expansão do universo não significa que as galáxias e corpos celestes se movem como objetos normais, mas que o próprio espaço está se expandindo. Assim como pontos em um balão se afastam à medida que ele se infla, os corpos celestes no universo se afastam uns dos outros conforme o espaço se expande. As galáxias são estruturas imensas no universo, com as maiores chegando a 500 mil anos-luz de diâmetro. Dada a sua vastidão e a contínua expansão do universo, surge a pergunta: que força mantém essas enormes galáxias estáveis sem se desintegrar no processo? Existe uma força misteriosa unindo essas vastas galáxias? Surpreendentemente, cientistas descobriram uma força invisível atuando no universo, chamada matéria escura. A cada segundo, milhões a milhares de partículas de matéria escura atravessam nossos corpos sem que possamos detectá-las. Como, então, sabemos da existência da matéria escura? E como ela influencia a estrutura e o movimento da matéria no universo? Hoje, vamos explorar cientificamente o que é a matéria escura, que influencia a formação e evolução do universo. Primeiro, existem vários tipos de galáxias no universo, sendo as mais comuns as galáxias espirais, como a nossa Via Láctea. As primeiras evidências da matéria escura vêm do estudo dessas galáxias espirais. Segundo a física padrão, estrelas na borda de uma galáxia espiral deveriam se mover mais devagar que as estrelas no centro, pois a matéria visível se concentra no centro. No entanto, observações mostram que estrelas em diferentes posições dentro do disco da galáxia têm velocidades orbitais semelhantes. Isso sugere a presença de uma substância invisível exercendo gravidade sobre as estrelas, a matéria escura. Estudando a matéria escura, podemos entender melhor a estrutura e a evolução do universo. Já em 1933, o astrofísico suíço Fritz Zwicky estudou o aglomerado de galáxias de Coma. Ele calculou a massa de uma galáxia usando dois métodos: o movimento dos objetos próximos às bordas da galáxia e a luminosidade visível das estrelas. Para entender melhor suas descobertas, precisamos de alguns conhecimentos básicos de astronomia. Na medição astronômica, diferentes parâmetros são interdependentes. Por exemplo, segundo a lei de Stefan Boltzmann, a luminosidade de uma estrela é proporcional à sua massa e à quarta potência de sua temperatura superficial. Medindo a luz de uma área específica, podemos determinar a luminosidade, que depende da distância de observação e do fator de escala. Com a luminosidade, podemos inferir a massa da estrela. Outro método é observar a rotação da estrela ao redor do centro da galáxia. Segundo a mecânica clássica, a velocidade orbital da estrela depende da distância ao centro galáctico. Com o aumento da distância, a velocidade orbital deveria diminuir. Zwicky usou ambos os métodos para calcular a massa, movimento dos objetos externos e luminosidade visível das estrelas. Ele descobriu que a massa calculada pela luminosidade era muito menor que a calculada pela velocidade. Esses resultados podem ser plotados em um gráfico chamado curva de rotação da galáxia. No gráfico, o eixo X representa a distância das estrelas ao centro galáctico e o eixo Y, sua velocidade orbital. Analisando a matéria visível, a curva de velocidade deveria mostrar uma tendência de diminuição, mas, na prática, a curva é ascendente. Isso é estranho, pois, nos sistemas planetários, a velocidade orbital dos planetas e satélites diminui com a distância, como a terceira lei de Kepler prevê. Por exemplo, Mercúrio leva 88 dias para orbitar o Sol, a Terra leva 365 dias e Saturno, 10.759 dias. A descoberta inesperada indica que uma substância invisível exerce gravidade sobre as estrelas, mantendo sua velocidade orbital constante. Essa substância é a matéria escura. No entanto, a análise de Zwicky revelou inconsistências. Se a lei de Kepler estiver correta, a única solução é concluir que a distribuição de massa na galáxia difere do sistema solar. Portanto, Zwicky sugeriu a existência de matéria invisível que, somada, corresponde à massa nas regiões externas da galáxia, mas não incluída em seus cálculos. Além disso,
As galáxias individuais no aglomerado se movem tão rápido que, sem a gravidade de sua massa visível, escapariam. Como o aglomerado não se desintegra, deve conter muita matéria escura, cerca de 10 vezes mais que a matéria visível. Apesar das conclusões corretas de Zwicky, seus colegas ainda duvidavam. Mais tarde, a astronoma americana Vera Rubin encontrou evidências que apoiam a teoria da matéria escura de Zwicky. Com o astrônomo Kent Ford, Rubin desenvolveu um espectrômetro extremamente sensível. Na década de 1960, eles estudaram cerca de 60 galáxias espirais e descobriram o mesmo fenômeno. A massa visível não explicava o movimento das galáxias. Seus cálculos mostraram que as galáxias precisavam conter cerca de 10 vezes mais matéria escura que a massa das estrelas visíveis para explicar o movimento e a estrutura. Isso significa que 90% da massa das galáxias é composta de matéria escura. Portanto, a maior parte da massa no universo observado é invisível e não pode ser detectada ou observada diretamente. A matéria escura mantém as galáxias unidas, mas, ao contrário da matéria normal, não interage com a força eletromagnética, o que significa que não absorve, reflete ou emite luz, dificultando sua detecção. Pesquisadores deduzem sua existência apenas pelos efeitos gravitacionais sobre a matéria visível. A matéria escura constitui 26,8% da matéria total do universo, enquanto a energia escura compõe 68,2%, exercendo uma força repulsiva que expande o universo. Os restantes 5% são a matéria visível. Isso mostra a vastidão e o caráter desconhecido do nosso universo. A teoria da matéria escura é um importante, porém não resolvido, desafio na física. Para explicar a existência e a natureza da matéria escura, cientistas propõem várias hipóteses, incluindo a matéria escura autointerativa, partículas subatômicas não detectadas como áxions e partículas massivas de interação fraca, WIMPs. A hipótese das partículas massivas de interação fraca, WIMPs, recebe muita atenção. Segundo essa teoria, a matéria escura é composta de partículas com massa de 10 a 10 mil vezes a massa de um próton, interagindo com a matéria normal apenas através da força fraca e da gravidade. Por não participarem da interação eletromagnética, não podem ser detectadas diretamente, mas suas gravidades as unem à matéria nas galáxias. Por sua grande massa, movem-se lentamente, formando grandes estruturas suavemente. Como sua temperatura se aproxima da média do universo, são chamadas de matéria escura fria. Embora possuam características necessárias para partículas de matéria escura, não foram observadas diretamente. Cientistas esperam que melhorias no Grande Colisor de Hadrons permitam a descoberta dessas partículas misteriosas. Outras possíveis partículas de matéria escura incluem neutrinos pesados, mais lentos e pesados que os neutrinos normais, que não compõem a matéria comum. Apesar de fluírem constantemente do Sol, interagem muito pouco com a matéria comum, atravessando facilmente a Terra. Além dos 3 tipos conhecidos de neutrinos, existe um hipotético quarto tipo, o neutrino estéreo, candidato a partícula de matéria escura. Este neutrino interage gravitacionalmente com a matéria comum. A matéria escura nos lembra que o universo está repleto de maravilhas desconhecidas. Acreditam que no futuro descobriremos a verdade por trás da matéria escura? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Obrigado por assistir. Siga-nos para mais.